E o treinador Dorival Júnior mais uma vez tomou uma decisão inacreditável com o meia atacante Dieguinho. E ainda falando sobre o treinador, ele e o volante Maicon tentaram justificar a derrota vexatória do Timão na noite de ontem para o Sport por 1-0. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior ao tentar explicar a derrota vergonhosa do Corinthians na noite de ontem para o Sport. Na visão do Dorival Júnior, o Corinthians foi competitivo e um erro foi determinante para essa derrota. O Corinthians foi à Tele do Retiro na noite de ontem enfrentar o Sport, jogo da 24ª rodada do Brasileirão. Sport, lanterna do campeonato, apenas 11 pontos até o jogo de ontem, em 21 partidas, e o Corinthians que vinha numa sequência de 2 vitórias, um empate, buscando ter uma boa sequência no Brasileirão e, claro, começar a pensar no G6 da competição. Deu tudo errado, tomamos 2 gols no primeiro tempo que foram anulados. Logo na volta do intervalo, tomamos um gol do Mateuzinho que deixou os nossos defensores caídos no chão. Resultado final, perdemos por 1-0 para o lanterna do campeonato. Depois da partida, na coletiva, todos estavam aguardando as explicações do Dorival para essa derrota e ele disse as seguintes palavras: tivemos um erro numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés, jogada bem desenhada com infiltração e, no nosso erro, tomamos o gol. A partir do gol, acabou o jogo. Não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. A equipe lutou, se dedicou, se entregou. Enfrentamos um Sport que está evoluindo. Já vinha merecendo os resultados e o concretizou contra nós. Não faltou luta, entrega e dedicação. Fomos atrás mesmo com todas as dificuldades, mas um erro foi fatal e nos tirou a responsabilidade de um grande resultado. Palavras do Dorival, justificativas do Dorival para a derrota vergonhosa que tivemos na noite de ontem para o Sport na Ilha do Retiro. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: primeiramente, a questão não é entrega, não é dedicação. Eu não quero entrar nesse mérito porque, sinceramente, eu não sei de onde o Dorival tirou isso. Primeiro, eu vi uma equipe apática, uma equipe sonolenta e lenta dentro de campo. Pelo menos essa foi a visão do jogo que eu assisti. Agora, o Dorival dar como explicação a derrota do Corinthians para o lanterna do campeonato, dizendo que o Sport estava evoluindo, eu particularmente não consigo entender de onde que ele tirou isso daí. O Corinthians não tem nada a ver com evolução ou não da equipe do Sport. Era para o Corinthians ter chego nessa partida e simplesmente vencido. Era nada mais, nada menos e ainda é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Sport ainda não havia vencido ninguém. Para mim, sinceramente, não foi a evolução que o Dorival disse que o Sport estava tendo, e sim o que o Corinthians proporcionou ao Sport. Entrar contra o Sport com 3 zagueiros e com um esquema que tínhamos 2 volantes contra o lanterna do campeonato, ao meu ponto de vista, o esquema que o Dorival começou o jogo que deu possibilidades à equipe do Sport, porque não foi um jogo em que o Corinthians amassou o Sport, o goleiro do Sport fez 20 defesas difíceis, aqueles que nós falamos que o goleiro adversário se transforma num Neuer da vida, e sim um Corinthians que teve muitas finalizações, mas poucas na direção do gol. Uma do Bidon, que acertou a trave, uma do Vitinho, que obrigou o goleiro Gabriel a fazer uma grande defesa. Fora isso, era um Corinthians totalmente perdido dentro de campo, sem conseguir construir jogadas. Então, ao meu ponto de vista, essa justificativa do Dorival não justifica nada. Para mim, o erro principal foi dele na forma que ele colocou o Corinthians em campo. Era para o Corinthians ter entrado em campo de uma forma mais agressiva.
E agora vamos falar sobre as palavras do volante Maicon, também tentando explicar, justificar essa derrota do Timão, vergonhosa para a equipe do Sport. E o Maicon, mais uma vez, foi titular do Corinthians e mais uma vez com a responsabilidade de ser o capitão em campo. O Maicon que acabou ganhando espaços novamente, com lesões no Corinthians, como por exemplo do Carrilho e principalmente do Martinez e também do Ranieri. O Maicon acabou ganhando espaço nos últimos jogos e se tornando o capitão no jogo de ontem. O Corinthians já teve à disposição o Martinez e o Ranieri. O Martinez começou o jogo, o Ranieri no banco e o Maicon titular novamente como capitão. Ao meu ponto de vista, o gol do Sport, o Maicon foi determinante, que é quando o Corinthians perde a bola, o Maicon foi o primeiro jogador a dar o combate no Zé Lucas, que foi quem retomou a bola. O Maicon deveria ter feito falta, alguma coisa assim, não deveria ter deixado o jogador do Sport passar. E o Maicon, como eu disse, mais uma vez capitão, mais uma vez tendo a responsabilidade de marcação, acabou, ao meu ponto de vista, fazendo uma marcação que não foi a correta no gol do Sport. No final do jogo, ele saiu no segundo tempo aos 35 minutos. No final do jogo, ele foi escolhido entre os jogadores ali para justificar a derrota do Corinthians. Vamos para as palavras dele. Viemos para ganhar os 3 pontos, competimos. Mesmo com a condição do gramado, perdemos algumas oportunidades, mas infelizmente não conseguimos fazer o resultado. No final de semana, teremos uma batalha muito forte e temos que sair com a vitória. Então, na visão do Maicon, o Corinthians fez um jogo competitivo contra o Sport, uma versão muito parecida com a do Dorival Júnior, tentando também explicar essa derrota que, ao meu ponto de vista, foi vergonhosa para a equipe do Sport. A minha opinião quanto a essas palavras do Maicon é a seguinte. Primeiramente, o Maicon é um jogador que, quando ele se machucou contra o Ceará naquela vitória por 1-0 no mês de julho, ficando 15 minutos em campo, muitos acreditavam que ali já era o fim dessa segunda passagem dele pelo Corinthians, marcada por lesões. E o Maicon acabou conseguindo novamente ganhar espaços, principalmente com as lesões do Ranieri e também do Martinez. E o Dorival gosta do estilo do Maicon, estilo de distribuição de jogo e tudo mais. Só que o Maicon, sinceramente, ele acaba oscilando demais. No gol do Sport, ao meu ponto de vista, quando o Zé Lucas retoma a bola e vai na direção dele para o drible, era para o Maicon ter segurado o jogador do Sport para a jogada ali mesmo, porque era uma jogada de contra-ataque do Corinthians. Então, para mim ali, faltou experiência para um jogador de quase 30 anos. Então, ouvindo o Maicon e o Dorival falar que o Corinthians foi competitivo contra o Sport, que marcou 3 gols, 2 não valeram, eu particularmente não consigo entender. Pode ser que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, foi pouco tempo depois da partida, ainda nós ficamos com aquele nervosismo do torcedor e aí nós acabamos avaliando as coisas de uma forma mais enérgica. Mas para mim, Corinthians competitivo, sinceramente, contra o lanterna do campeonato, era para o Corinthians, na verdade, ter amassado. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre o que vem acontecendo com o meio-campista de apenas 17 anos no Corinthians, o Dieguinho, nos últimos jogos. Ao meu ponto de vista, foi simplesmente inacreditável o que aconteceu com ele na partida de ontem, na derrota para o Sport. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians fez um jogo péssimo na noite de ontem contra a equipe do Sport, lanterna do campeonato, apenas 11 pontos, não havia ganho de ninguém ainda na sua casa no campeonato, e o Corinthians conseguiu ir lá e fez o mais difícil, perder para o Sport. Para esse jogo, o Corinthians teve vários desfalques, vários jogadores importantes do elenco, jogadores titulares fora da partida, como o Memphis, o Rodrigo Garro e o Guinegão, que ao meu ponto de vista o Guinegão foi o que fez mais falta nesse jogo de ontem, assim como o Garro. Sinceramente, o Memphis, ao meu ponto de vista, no ritmo que está, tem que ser reserva do Guinegão. Mas falando da posição de meio-campista, de construtor de jogadas, o responsável pela criação de jogadas, Rodrigo Garro, ausente.
O Garro, ele foi ausência pela primeira vez no jogo da semana passada contra o Fluminense. O que o Dorival fez? Ele colocou o Vitinho meio que improvisado. O Corinthians ficou sem criação, mas vencemos o jogo, então essa diferença ali no meio-campo acabou passando despercebida. Para o jogo contra o Sport, lanterna do campeonato, o que o Dorival fez? Começou o jogo com 2 volantes de contenção, no caso o Martinez e também o Ranieri, além do Breno Bidon, que na minha visão tática, o Breno Bidon foi quem ficou responsável pela construção de jogadas, pela criação, pela armação. Então, ele teve um meio-campo composto com o José Martinez e o Maicon, além do Breno Bidon, com 2 alas, o Bidu e também o Mateuzinho. O que acabou acontecendo? O Bidon tentou criar jogadas, até acertou um chute na trave e tudo mais, só que não é a função dele. E quem que era para ter feito essa função, na minha visão, já no jogo contra o Fluminense, era o Dieguinho. O Dieguinho era para ter entrado de titular. O Dieguinho ganhou algumas oportunidades com o Dorival atuando de ponta, que não é, lógico, ele joga como ponta, mas é um jogador que é meia armador, meia centralizado. Então por que contra o Sport, o lanterna do campeonato, o Dorival não colocou o Dieguinho titular como meio campista? Era um excelente momento, de repente nós poderíamos ter tido o Dieguinho se destacando ontem e poderia estar caminhando para ser mais um guinegão. Eu não estou aqui criticando as decisões do Dorival com os jovens, sinceramente ele tem ido muito bem, apesar que ontem, na minha visão, ele poderia também ter utilizado o André, além do Dieguinho, e ele acabou não fazendo. Então, ao meu ponto de vista, o Dorival ontem, o que ele fez com o Dieguinho foi inacreditável. Era para ter colocado o Dieguinho como titular. A minha opinião quanto a essa questão envolvendo o Dieguinho é a seguinte. Primeiramente, eu não estou aqui para começar a fazer críticas em relação às decisões que o Dorival tem feito com os jovens. O Dorival tem ido muito bem com os jovens. É uma característica forte do Dorival? Sim, mas é porque realmente ele quis? Não, ele pediu reforço. Então, quando o Corinthians não contratou e veio o transferban, o Dorival não teve outra alternativa a não ser colocar os jovens para jogarem. Os primeiros ali a terem oportunidades, Kaique e Guinegão em sequência. O Guinegão acabou se destacando. No caso do Dieguinho, o Dieguinho não entrava em campo nos últimos 5 jogos. A última vez, antes do jogo de ontem, que o Dieguinho havia aparecido em campo, foi na derrota para o Bahia por 2-1 na Arena. Então, contra o Fluminense, para mim já era para ter colocado o Dieguinho. Ah, mas capitão, o Dieguinho é muito novo, ainda não está pronto. Quando que ele vai estar pronto? Quando ele tiver minutos em campo. E contra o Sport, era o jogo para ele. Chegasse no Dieguinho com a camisa, Dieguinho, hoje é você. Hoje eu quero que você resolva. Dasse 3 tapas nas costas do menino e mandasse ele ir a campo, que eu duvido se o Dieguinho não ia entregar tudo dentro de campo ontem. Vocês sabem que eu gosto muito do Bidon, mas o Bidon não pode ser o principal responsável pela marcação e nem pela criação. O Bidon precisa de alguém para potencializar com ele. Foi assim no ano passado, em períodos bons com o Coronado, com o próprio Rodrigo Garro. Assim não dá, não tem condições. Então, para mim, foi inacreditável o que o Dorival fez com o Dieguinho, o que está fazendo nos últimos jogos. Aí ele vai fazer o quê? O que ele fez? Colocou o Dieguinho aos 35 minutos do segundo tempo e depois de ter colocado o Thales Magno. Então, quais são as justificativas? Será que o Dieguinho está treinando mal? Será que o Dieguinho regrediu nos trabalhos do CT? Porque o Dieguinho, até o mês de agosto, ali o final de agosto, o Dieguinho estava voando nos treinos do CT Dr. Joaquim Gravo. Então o que será que aconteceu? Sinceramente, para mim, faltam explicações. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das justificativas do Dorival e também do Maicon para a derrota do Timão de ontem, vexatória para a equipe do Sport. Ainda falando sobre o Dorival, vocês concordam com as decisões que o Dorival tem tomado nas escalações, principalmente envolvendo o meia Dieguinho? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!